Primeiramente, eu sou azul. Segundamente, deem e encham o Twitter do nosso amigo Alberto Einstein de parabéns, porque ele fez aniversário dia 4. Parabéns pra você, meu esquizo. Quintuplamente, vamos pra mais um vídeo sobre Coronga. Esse é o segundo vídeo que eu faço sobre Coronga. O primeiro foi um meio antigo que eu fiz, porque ele estaria certo desde o começo e nunca errou, basicamente. Que talvez seja mais uma desculpa do porquê eu não sou normal do que uma explicação. Mas eu li um artigo dessa revista escrito por esse cara aqui, que eu vou adaptar para vídeo a análise filosófica muito da espertinha dele sobre como fazer os outros de trouxa, ou só como ser um dos milhares Napoleões do mundo moderno. Mas isso eu vou guardar para um outro possível vídeo só sobre o que é o bonapartismo. O Coringa, junto com o do Flamingo, já tem vídeos aqui no canal. E são os meus personagens favoritos da cultura pop, junto com o de uma cambada de gente. Das mais usuárias de notícia da Choquei até as menos usuárias de notícia da Choquei. Esse é um assunto que dá muita manga pra pano. E qualquer pessoa poderia passar horas falando sobre um quadro clínico aleatório pro Coringão, junto com uma citação de Freud. E da mesma forma também podemos tirar o foco no personagem e colocá-lo no mundo em que ele vive. Nesse cenário torpe e carioca em que Arthur Fleck passa os seus dias, como eu fiz no primeiro vídeo sobre o palhaço. Ou até mesmo de diversas outras formas de dar atenção para o cenário das historinhas e não para os atores da obra. É muito fácil chegar um digital influencer no post do Petri e larpar que tudo isso é uma crítica à economia de mercado e que se não existisse rico, não ia existir pobre, etc. Então, tanto a crítica psicológica quanto a crítica sociológica não são alvo aqui e até atuam como um elemento limitador na análise, sendo apenas como uma moldura. Não são o motor da trama, e sim apenas a ocasião na qual ela se desenrola. Todos os acontecimentos da obra, toda a sua trama, todas as suas tensões que você pode observar no universo do Coronga, condensam-se no destino individual do protagonista e resolvem-se juntas em um só gesto. Entretanto, isso não é algo que olhos desatentos e mentes que já foram derretidas de tanto ouvir as mesmas piadas genéricas do Orochinho, que já perderam a graça faz meses, conseguem notar. Para você entender o significado das coisas que rolam por aqui, você precisa fazer a parada mais cringe do mundo, que é ler livro. Pega um monte de papel e passa o zóio, porque a obra do filme do Coronga obedece a um axioma básico já muito apresentado nas tragédias gregas, que inclusive a Era de Ouro do cinema sempre buscou tentar representar esse tipo de coisa. E ao seguir o velho roteiro guardado em papiros antigos, tudo descascando num cofre de algum morador de Niterói, você percebe essa boa adaptação da mitologia clássica para uma mitologia moderna. Entretanto, existem algumas diferenças. É óbvio que no mundo moderno, totalmente disforme, não dá pra seguir ao pé da letra como era antes. Mas mesmo na sua versão moderna, você vê que ainda assim o roteiro consegue ser muito bom nisso. O motor principal da tragédia grega, ainda na sua versão moderna no Coringa, se mantém intacto. Neste filme você não tem brigas entre deuses, nem Zeus sendo totalmente Cúmer, mas a violência permanece e progride à procura de um ponto final, um sacrifício. René Girard, no livro A Violência e o Sagrado, ele nos mostra que os inícios das tragédias gregas têm sempre um ponto em comum, um elemento que se remete pusilânime em todas elas: o caos. Todas sempre possuem esse certo estágio de caos que na linguagem técnica seria o que ele chama de crise mimética, que é uma anarquia perfeitamente ordenada para tudo dar errado. São uma série de rivalidades generalizadas, uma abstração do pior dia da sua vida, onde nem mesmo as distinções entre pureza e pecado, culpa e inocência fazem-se possíveis, as hierarquias e as instituições perdem sua força e todas as soluções parecem inalcançáveis, à exceção de uma:
a Ordem. E ela só se impõe através de uma vítima expiatória, que na quase todas as vezes é feita pelo protagonista ou o herói da obra, do tipo de tragédias como Édipo, capaz de reunir em si todas as rivalidades de modo único e converter o todos contra todos em todos contra um. E, a menos que você ache quem é essa tal pessoa, já que ninguém tá livre dessa grande massa de ratos insaciada, eles precisam do bode expiatório definitivo, de culpa inquestionável, escolhido pelos deuses, para, antes de tudo, salvarem-se. Amigo, você sabe o motivo do verde da bandeira do Brasil? Pois é, mato só se for a folhinha que seu professor usa. O verde da bandeira se dá pela Casa de Bragança, e a Casa de Bragança é por causa da serpe que a representa, que foi o nosso símbolo por quase um século. E pois é, se a escola mentiu pra você até sobre a cor da bandeira, o que mais eles não inventaram, hein? Então, meu amigo, abrace a República de Bananas que existe dentro de você, pois agora vamos anunciar a editora Restauração Nacional, que além dessa serpe bonitíssima, ele também busca restaurar a inteligência que roubaram de você, pegando esses livros antigos, mas que são exatamente fundamentais, que você não acha em lugar nenhum, e quando acha com essa capa tudo estragada, mofada, com página faltando. Ele pega esses livros e ele restaura com uma capa nova, bonita, charmosa, cheirosa, aquele livro que você compra com um cheirinho de tutti-frutti. O cara faz tudo isso a um precinho muito camarada, meus amigos. Nem Lenin foi tão camarada quanto esse preço aí. Então vão na loja Restauração Nacional, os caras são brabíssimos. Link dos caras no comentário fixado. Primeiro link, colhem lá. E hashtag vim pelo Rafux. Mas é isso, voltando para o vídeo. O sacrifício, que é o mecanismo daquele bicho chifrudo do mal que não é o Whindersson, é uma espécie de instituição na vida real, é um elemento quase que universal de todas as culturas humanas em suas manifestações religiosas. Entretanto, o cristianismo trouxe esse adicional 100% original. Ele é denunciado, pois é visto sob a perspectiva da vítima, do crucificado. O que a tragédia grega faz é ensaiá-lo, no intuito de replicar o seu efeito purificador na plateia, e isso causa no público uma sensação de alívio, já que quando o sacrificado, que tem sempre 50% de chance de ser inocente, é levado a esse gigantesco catafalso da culpa generalizada para um destino inevitável, pois com isso ele torna a afirmar a ordem. E no filme do Coronga dá pra ver exatamente esse tipo de crise mimética. Ela começa quando, em uma revolta com o mundo moderno, ele dá 3 pipocos naqueles otários que estavam agindo no metrô igual um torcedor do Flamengo, e esse mesmo sentimento que começa aí vai aumentando no decorrer da obra, quando ele descobre que a mãe dele mentia pra ele, que tinha abaizado dele desde a infância. O motivo dele ser todo doentinho, que nem eu, aquela psicóloga enchendo o saco dele em vez de só jogar um partidão de Uno com o cara, como toda boa psicóloga brasileira, os outros palhaços que trabalhavam naquela profissão sub-humana deles de cosplayer do Ronald McDonald e etc. Todos eles se mostram como eles são de verdade, hipócritas e cúmplices em alguma medida do caos que atormenta o seu espírito. A jornada de Arthur Fleck se mistura ao percurso dessa violência. Ele é quem a desperta, quem a prossegue e quem anuncia o seu ponto final. Entretanto, o ponto derradeiro do filme acontece quando o Murray, depois de tê-lo Luciano hulkado em rede nacional, o chama para uma entrevista aonde o Coronga pretende ir no meio da entrevista de arrasta pra cima, só que depois ele muda de ideia e o resto você já sabe. O que me pareceu bem óbvio, já que se ele culpa as outras pessoas pelo mal do mundo, faz mais sentido ele churrascar os outros. Mas isso nos mostra uma característica muito importante da sua personalidade, que é tão importante quanto o bonapartismo que eu falei no começo do vídeo, a quixotesca, que apesar de ter esse nome tão bizarro quanto a maioria dos nomes merdestinos, se refere a Dom Quixote. Esse é um elemento muito presente na cultura pop, tanto que faz literal parte do nome do Doflamingo, cuja personalidade eu já estudei aqui no canal em outro vídeo. Se Dom Quixote, por ter lido tantos romances de cavalaria, presumiu-se um cavaleiro real saindo à rua para salvar princesas
princesas, que na verdade estavam mais pra MCs pipoquinhas do que princesas, ou simplesmente qualquer mulher decente, invadir castelos, que na verdade eram pousadas, e lutar contra gigantes, que na verdade eram moinhos. E esse Coringa assiste a tantos programas de comédia que ele se presume um comediante, mesmo sendo incapaz de fazer a própria mãe sorrir. Da mesma forma que Don Quixote via num balde um elmo, Coringa via graça nas suas piadas ruins. Inclusive, todo stand-up feminino tem essa mesma lore. O irlandês do Paraguai seria então o seu Amadis de Gaulé, o seu Nêmesis, só que diferente do Don Quixote, que vê nele uma espécie de Almighty, um ideal inalcançável, e que de fato era algo inalcançável para o Don Quixote, para Arthur Flirt, ele e Murray estão em atrito direto, e a sua sentença na qual ele diz que sua vida não é uma tragédia, e sim uma comédia, marca a transição de Arthur do Vlerk para Coringa. Vendo-se privado de medicamentos e consultas, Arthur recorreu à mais primitiva das terapias, que acabou por ser adotada pela sociedade como um todo: a catarse. Ele de fato não vive em uma tragédia, mas a assiste, rindo por entre o coro que o reflete. E se você parar pra pensar, quem tá assistindo toda a tragédia grega de Mauá é o Thomas Wayne, o pai do Batman. No momento em que Arthur lê o relatório médico de sua mãe, é fechada em Thomas uma tragédia perfeita. No passado, Thomas demite e destrata a mãe de Arthur, que totalmente a bublé das ideias desconta no Arthur, fazendo-o crescer traumatizado, como se ele tivesse assistido todas essas aberrações que o Felca anda chamando de vídeo em loop, e sem culpa alguma dar início à cadeia de violência que ora fere a cidade e ora tira a vida do próprio Thomas Wayne. Longe de mim querer fazer uma análise friamente, calculistamente desses acontecimentos, como todo mundo faz na internet, como se eles não me dissessem respeito. Quem nunca se sentiu ferido e buscou o culpado pela sua dor? Todos já vivemos e viveremos esse filme em nossos currais que chamamos de vidas. Ante o sofrimento incompreensível que lhe fora imposto, não tendo feito nada para merecê-lo, buscou aquele que fez, o culpado e possível autor da tragédia. E por mais que Thomas Wayne pague com sua vida no final, a massa absolve Coringa, qual Barrabás adota-lhe o rosto e une-se-lhe em intuito e espírito, porque seu nome é Legião, já que em nenhum momento passa pela mente de Arthur Fleck o sacrifício como martírio, que aliás a esmagadora maioria das pessoas nesse impasse nunca escolhe essa opção, e cai na armadilha diabólica, cuja premissa é a piedade e a conclusão é o sacrifício. Todo mártir escolhe o "seja feita a tua vontade" do Pai Nosso, ou a resignada frase de Frank Sinatra que o Murray parafraseia no filme. E não esqueçam, a vida é assim.